9 horas 43 minutos, 10 pessoas morrem todos os dias com cancro do intestino. São 400 mortes por ano, são também 19 casos todos os dias em Portugal. A prevenção é fundamental, já que permite que se detetem lesões benignas, os chamados pólipos. Março é o mês de luta contra o cancro do intestino e a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia conduz diferentes ações para sensibilizar para estas atitudes preventivas. E nosso convidado, professor Dr. Guilherme Macedo, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e também diretor do serviço do Hospital de São João. Muito bom dia no Porto. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. A prevenção é absolutamente fundamental com estes números de que dispomos. De facto, e não só fundamental, como torna-se absolutamente surpreendente como ao longo dos anos não têm sido adotadas táticas verdadeiramente eficazes quando já dispomos de uma metodologia que é relativamente acessível e disponível em Portugal. Quando nos fala de táticas indispensáveis, quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que é possível fazer com um procedimento técnico não só a identificação de lesões que poderiam evoluir para cancro, como sobretudo retirá-las a tempo de elas não se tornarem cancro. Isso é feito pelos gastroenterologistas, pelas colonoscopias, que é uma técnica que está divulgada há muito tempo e que nós pensamos que deve ter o seu papel fundamental e central numa estratégia nacional de prevenção. Mas a verdade é que, para realizar esse exame, ainda acaba por haver imensos entraves hoje em dia, não é? Sim, alguns entraves. Melhoramos algumas coisas, sobretudo a acessibilidade à colonoscopia. Em termos daquilo que era a oferta da colonoscopia pelos especialistas, é um assunto que está perfeitamente equilibrado e controlado. A questão era o acesso da população à colonoscopia. E neste momento é isso que nos preocupa, é que é possível agilizar esses mecanismos. Isso é fundamental nesta fase. E é preciso também informar as pessoas para os sinais de alerta, para aquilo a que devem estar atentos. É verdade, sendo verdade, não é uma verdade absoluta. É verdade que os sinais de alerta são importantes para, de alguma forma, chamar a atenção para as pessoas para procurarem o seu médico, mas, em rigor, um bom programa de rastreio vem antes dos sinais de alerta. E, portanto, nós estamos a montante disso. Nós queremos que as pessoas procurem a necessidade de realização da colonoscopia antes de terem alguma coisa. A população saudável, com 50 anos, é a população ideal para começar um programa de rastreio. Quando falamos exatamente nesses procedimentos a montante, falamos na detecção destes pólipos que depois podem, cuja natureza se pode alterar e podem dar origem a estes problemas. É exatamente isso. Como se tratam de lesões que são totalmente assintomáticas, isto é, não despertam nenhum sintoma especial, o grande objetivo, quando nós falamos no rastreio, é justamente promover a realização destes procedimentos antes de qualquer sintoma. A nossa preocupação não é tanto o cancro, mas a saúde do indivíduo e a saúde do intestino em particular. Portanto, a promoção da saúde do intestino passa para a realização da colonoscopia. E a colonoscopia é o método ideal de prevenção, porque não só faz o rastreio, como o tratamento. Mas esta prevenção passa também muito pelas pessoas, porque em quase todas as doenças as pessoas têm alguma responsabilidade. Certo. E é este o caso também. Também é o caso. É verdade que, se formos ver, existem algumas condições que favorecem o aparecimento de cancro do intestino. Por exemplo, uma alimentação excessivamente rica em carnes vermelhas, uma alimentação muito pobre naquilo que é o regime de dieta mediterrânica, isto é, fibras, vegetais, frutos secos. Por exemplo, uma baixa dieta desse género promove o aparecimento do cancro do intestino. Portanto, há várias coisas no comportamento que alteram, não é? Se pensarmos especificamente noutros aspectos, estamos sobretudo também a pensar na obesidade, que é uma condição biológica favorável a vários aparecimentos de cancro, em particular o cancro do aparelho digestivo, bem como a falta de exercício físico. O que parece ser agora, finalmente, uma prioridade para os portugueses, que é a realização de exercício físico regular. A verdade é que esse caminho, adotado ao longo de várias gerações, seguramente que influirá nesse sentido. E estamos a assistir a uma maior prevalência, um aparecimento cada vez mais precoce? Em rigor, o que acontece é que também estamos a conseguir diagnosticar numa fase mais precoce e, portanto, aumentando o acesso à colonoscopia, vamos durante algum tempo observar um incremento do novo número de casos. Mas
O grande objetivo é, em paralelo a esse aumento de número de casos aparente, será a detecção das tais lesões precursoras, das tais lesões que nós, tratando a tempo, evitaremos que elas evoluam para cancro. Março é o mês de luta contra o cancro do intestino. A sociedade portuguesa está a promover várias ações de sensibilização. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Sim, essas ações passam muito por isto, que é uma sensibilização pública, por um lado, e também uma tomada de consciência por parte da comunidade médica. Portanto, os médicos que têm acesso aos seus doentes devem promover que um indivíduo saudável, com 50 anos, faça a sua colonoscopia. Esse é um aspecto fundamental. Mas há outras dinâmicas, por exemplo, a infografia que foi editada agora pela Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, que está no site, é muito clara em relação àquilo que é as necessidades e, sobretudo, as condições para o aparecimento deste cancro do intestino. Mas este procedimento, isto que está a acontecer aqui em Portugal, existe em todo o mundo atualmente. Há dias atrás, nos Estados Unidos, nas cataratas do Niagara, ficaram pintadas de azul todo dia, justamente em celebração do mês da consciencialização sobre o cancro do cólon e reto. E volto a dizer, a tomada de consciência é importante porque se trata de uma doença totalmente evitável, totalmente controlável à partida, identificável numa fase em que ainda nem o é, e, portanto, é perfeitamente possível, com um gesto técnico relativamente simples e acessível em Portugal, fazer a verdadeira prevenção. Ainda que nos tenha dito que, efetivamente, este exame acaba por ser o mais eficaz na prevenção contra o cancro do intestino, a nível de tempos de espera, é aceitável que as pessoas fiquem 2 anos à espera, por exemplo, para realizar este exame? Não é aceitável, mas a verdade é que temos que distinguir entre a colonoscopia, que é o que estamos a falar, como exame de rastreio, tem um determinado cenário e, portanto, pode-se aguardar meses para a realização de um exame de rastreio. Porque o exame de rastreio é um exame que se faz a alguém que está totalmente assintomático e que, portanto, vamos procurar alguma coisa. Isso é um lado da questão. O outro lado da questão é um exame de diagnóstico. Se alguém teve sintomas, se alguém mostrou uma perda de sangue, etc., aí passa a ser um exame diagnóstico. Mas ainda assim 2 anos é um tempo... É muitíssimo. Não é esse o tempo que se deve esperar, de todo. E como é que se vai alterar isso? Pela acessibilidade às colonoscopias e por uma sensibilidade da tutela, no sentido de facultar uma maior possibilidade de se realizarem colonoscopias em centros certificados, mas que não sejam, obviamente, e exclusivamente os hospitais. Os hospitais devem ter um desenho e uma atividade que não esteja totalmente concentrado nos rastreios, porque o rastreio é para outro nível da população. Portanto, o hospital está num nível terciário. E o Ministério da Saúde está sensibilizado para isso. Está a ser sensibilizado para isso, justamente pela Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Professor Dr. Guilherme Macedo, muito obrigada pela sua presença neste Diário da Manhã. Bom dia.